Elas foram as primeiras locomotivas diesel adquiridas pela iniciativa privada desde 1958 e teriam se tornado apenas uma lembrança se uma unidade não tivesse sobrevivido. Conheçam agora a história das quintelas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Na segunda metade dos anos 1980, a FEPASA vinha investindo pesadamente no seu projeto de corredor de exportação Uberaba-Santos, que previa, dentre outras coisas, a instalação do terceiro trilho de bitola larga entre Campinas, Mairink e Santos, linhas da antiga estrada de ferro Sorocabana, além da eletrificação de todo este trecho. Eu já comentei um pouco a respeito disso no Ferro História, onde eu trato a história das locomotivas elétricas que seriam utilizadas neste projeto, as Alstom EC362, e que você pode assistir clicando aqui neste card. Entretanto, mesmo com esse projeto, a FEPASA vinha enfrentando um grave problema de falta de locomotivas em sua malha de bitola larga, já que, enquanto na bitola métrica ela ainda podia se servir das 30 GE Westinghouse 1C mais C1 e das 25 GE BB mini saias, além de 120 locomotivas GE U20C com menos de 10 anos de uso, na bitola larga ela só tinha como confiar nas 17 locomotivas EMD GP herdadas da Estrada de Ferro Araraquara, as 10 GE CC Vanderleias e 22 GE U20C, já que todas as outras locomotivas não conseguiam rebocar trens de carga muito longos e que já eram necessários para a quantidade de cargas que a FEPASA precisava transportar. Tal situação na bitola larga só tendia a piorar com a inauguração da nova linha de bitola larga do corredor de exportação. Isso sem falar dos projetos para a construção da Ferronorte, a ferrovia que, partindo de Santa Fé do Sul, ia se adentrar em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e cuja história eu também já contei em um Ferro História que vocês podem assistir clicando aqui. Em 1987, as empresas Cutrale e Quintela se uniram em um consórcio, sendo que ambas já se utilizavam da FEPASA para transportar seus produtos, mas o consórcio Cutrale e Quintela procurou a estatal paulista para fazer um novo acordo de transportes. A proposta que o consórcio apresentou para a FEPASA foi financiar a reforma de 300 vagões, além de financiar a compra de 7 locomotivas diesel elétricas de última geração, em troca do abatimento de frete durante 15 anos para o transporte de grãos e farelo de laranja, vindos desde Barretos e Bebedouro para o Porto de Santos. A FEPASA se interessou imediatamente pelo negócio, sendo que o acordo foi firmado em 1988. Os 300 vagões seriam reformados pela FEPASA até 1995 nas oficinas de Rio Claro. Já as 7 locomotivas foram adquiridas pelo consórcio com a General Electric do Brasil, sendo elas do modelo GE-C37A. As GE-C37A foram desenvolvidas pela General Electric dos Estados Unidos, a pedido da empresa Conrail, sendo que elas são da última leva de locomotivas da família C37 produzidas. Ao contrário das C37 comuns, que têm motores de 16 cilindros, as C37A têm motores de 12 cilindros.
Além disso, a tecnologia embarcada dessas locomotivas são das locomotivas C36-7, e elas são mais leves do que as C37 comuns. A eletrônica embarcada é igual também às das locomotivas GE C32-8, também construídas com um pedido exclusivo da Conrail. Por terem sido as últimas locomotivas da família C37 desenvolvidas, as C37A não tiveram grande sucesso, sendo produzidas apenas 57 unidades no mundo, 50 para a Conrail e 7 para a Cutral e Quintela, que as escolheu justamente por serem mais leves. Sendo assim, elas podiam ser utilizadas tranquilamente na malha da FEPASA, onde não causariam danos às estruturas das pontes, construídas na maioria dos casos na década de 1920 ou 1930. Essas foram as primeiras locomotivas adquiridas pela iniciativa privada para uma ferrovia de uso público desde 1958, quando a então Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ainda empresa privada, recebeu suas EMDG-12, GE-U9B e Alco RSD-8. As 7 C37A foram concluídas no final de 1989, sendo entregues para a Cutral e Quintela em 1990, recebendo uma grande campanha publicitária por parte do consórcio e da empresa estatal paulista nos maiores jornais de circulação do país, sendo então alardeado que as ferrovias brasileiras estavam entrando em uma nova era, com a parceria entre empresas públicas e privadas no transporte de cargas. No entanto, brigas internas fizeram com que o consórcio Cutral e Quintela fosse desfeito, o que adiou a entrada em operação dessas locomotivas para 1991, quando então a FEPASA definitivamente as recebeu. E a Quintela, visando utilizar as marcas do antigo consórcio Cutral e Quintela, mudou seu nome para Comercial Quintela. Sendo assim, o logotipo CQ continuou sendo utilizado nessas locomotivas, que receberam uma pintura branca e azul, que se destacava em relação às locomotivas vermelhas da FEPASA e da rede. Inicialmente, os maquinistas da FEPASA encontraram dificuldades para operar em essas locomotivas, já que a tecnologia delas era completamente diferente de todas as outras locomotivas que a FEPASA tinha na frota. Para se ter uma ideia, enquanto todas as outras locomotivas já se colocavam em movimento na primeira marcha, as quintelas só saíam do lugar em segunda marcha, o que causava estranheza nos maquinistas e ajudantes que pegavam as locomotivas pela primeira vez. Além disso, embora estivessem alugadas para a FEPASA, as C37A tinham equipes de manutenção próprias, fornecidas pela Comercial Quintela, sendo que a FEPASA alocou uma baia das oficinas de locomotivas de Campinas para uso da Comercial Quintela em sua manutenção das locomotivas. Estas receberam a numeração de 7.201 a 7.207 e, inicialmente por sua pintura branca, foram apelidadas pelos ferroviários de ambulâncias. Entretanto, o apelido que pegou e ficou foi em relação a seus proprietários, sendo conhecidas universalmente por quintelas. A operação principal dessas locomotivas se dava nas linhas entre Paulínia e Santos. Entretanto, eu mesmo cheguei a ver, pelo menos em uma ocasião, elas passando aqui em Rio Claro, em direção a Barretos. Mas essas ocasiões eram raras, sendo que seu foco mesmo era na linha entre Paulínia e Santos. Não há registros dessas locomotivas puxarem trens de passageiros, tendo sido realmente adquiridas exclusivamente para o transporte de cargas. O plano original era que, após 15 anos, elas passassem para a posse da FEPASA, isso se dando em 2004. Entretanto, em 1998, a FEPASA foi federalizada, o que fez com que o contrato original entre a Comercial Quintela e a FEPASA fosse rompido, e as locomotivas permaneceriam para sempre em mãos de proprietários privados, nunca tendo pertencido realmente à FEPASA ou às concessionárias que viriam posteriormente.
em 1999, com a concessão da FEPASA para a empresa Ferroban, a Comercial Quintela fecha um novo acordo para aluguel de suas locomotivas para a nova empresa. Sendo que isso se sucede com as novas empresas que vão surgindo, Brasil Ferrovias e a ALL. Em 2001, as 7 locomotivas, bem como as estruturas da Comercial Quintela em Pederneiras, são vendidas para a Caramuru Alimentos, que passa a utilizá-las em seus trens. Nessa época, a manutenção das locomotivas passa a ser feita pela Ferroban, sendo que já estava difícil conseguir peças de reposição para elas, visto que, como as 7 Quintelas eram as únicas locomotivas do tipo no país, e a General Electric já não produzia mais peças para o modelo C37A, era necessário então recorrer ao empréstimo de peças ou adaptações. A situação melhorou um pouco de forma infeliz quando a unidade 7205 sofreu um grave acidente na Serra do Mar em 2003, tendo perda total, sendo levada primeiramente para Campinas e depois para Pederneiras, onde foi sendo aos poucos canibalizada para fornecer peças para suas irmãs. Apesar do problema com a falta de peças, as outras 6 locomotivas Quintela continuaram operando em toda a malha da Ferroban, em bitola larga, sendo que foi comum vê-las chegarem até Barretos e até mesmo Bauru ou Marília, embora no caso desses últimos locais fosse por pouco tempo, já que os ramais foram abandonados respectivamente em 2004 e 2005. A partir de 2003, a então Brasil Ferrovias, que sucedeu a Ferroban, passou a importar locomotivas usadas dos Estados Unidos e México, sendo que, dentre algumas dessas, vieram algumas GE C36-7, que eram antigas C37A da Conrail modificadas. Algumas dessas locomotivas acabaram não sendo reformadas, sendo apenas desmontadas para fornecer peças para 6 Quintelas em operação. Além dessas, veio uma única GE C32-8, antiga Conrail. Essa locomotiva, que mecanicamente e eletronicamente também era muito parecida com as Quintelas, acabou sendo reformada e recebeu o número 9339. Entretanto, por ser filha única, sua vida foi muito curta na Brasil Ferrovias, e menos de um ano depois de colocada em tráfego, sofreu um problema elétrico e foi encostada, passando a ser canibalizada para fornecer peças para as Quintelas. Infelizmente, essa locomotiva tão rara, tanto no Brasil quanto no exterior, por terem sido produzidas apenas 8, acabou sendo sucateada em Campinas no ano de 2015. Em 2010, as Quintelas trocaram de mão mais uma vez, para um último proprietário privado. Nesse ano, a empresa ALL, que havia assumido a Brasil Ferrovias, acidentalmente acabou pintando a unidade 7204 em suas cores, o que gerou protestos do novo proprietário privado da locomotiva. Sendo assim, para contornar a situação, a ALL acabou adquirindo a 7204 para sua frota. Daquele momento em diante, a condição das Quintelas sobreviventes acabou se deteriorando rapidamente. E a partir de então, elas passaram a não mais comandar os trens, e serem apenas utilizadas em pátios de manobras ou como locomotivas comandadas, que são aquelas que vão atrás da locomotiva líder. Em 2015, quando a Rumo assumiu a ALL, há registros de que apenas as unidades 7201, 7206 e 7207 ainda se encontravam em operação, com todas as outras unidades paralisadas por falta de peças. A 7204 foi levada pela Rumo para o pátio de triagem paulista, em Bauru, São Paulo, para ser sucateada, o que efetivamente ocorreu em 2020. Com tão poucas locomotivas em operação, e desejando encerrar a operação de frota própria, o último proprietário privado das GE C37A Quintelas decidiu sucateá-las no final de 2016. No primeiro semestre de 2017,
as unidades 7201, 7202, 7203, 7206, 7207 foram levadas para Santos para serem cortadas. Como não existia mais nenhuma GE C-37A, nem mesmo nos Estados Unidos, e as poucas que haviam sobrado haviam sido convertidas para C-36-7, seria o fim das C-37A no mundo. Até mesmo a unidade 7205, cuja carcaça continuava em Pederneiras, foi cortada naquele ano de 2016. Entretanto, uma unidade acabou sobrevivendo, sendo que neste ponto nós entramos em um capítulo obscuro da história das C-37A. Um grupo de entusiastas propõe adquirir uma das unidades do sucateiro, escolhendo a 7202, sendo que naquele momento a única outra disponível era a 7206, que se encontrava em pior situação. No final de 2017, aquela locomotiva acabou sendo levada de Santos para Rio Claro, visando sua preservação. Entretanto, fosse qual fosse o acordo feito entre este grupo e o sucateiro, o mesmo acabou não sendo honrado, sendo que o sucateiro tomou a locomotiva de volta, não cortando a mesma apenas porque ela se encontrava dentro das oficinas da Rumo, que havia feito aquele translado anterior de graça e não queria nem fazer novamente um translado entre Rio Claro e Santos, muito menos autorizar a entrada do sucateiro em suas instalações para o corte da locomotiva, querendo que o sucateiro pagasse o frete do transporte da locomotiva de Rio Claro para Santos. Neste meio tempo, a ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que um ano antes, por estar passando por uma reformulação em sua diretoria e estrutura, não pôde fazer nada para tentar salvar qualquer C-37A, se interessou em negociar com o sucateiro a compra da 7202. Após diversas reuniões e o pagamento de um sinal, a locomotiva finalmente passou para as mãos da ABPF, que entrou também em acordo com a Rumo de como restaurar a locomotiva. Levada de Rio Claro para Araraquara no segundo semestre de 2018, a 7202 Quintela foi completamente restaurada, recebendo uma pintura especial alusiva à parceria entre a ABPF e Rumo, em comemoração aos 150 anos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e homenageando sua pintura original da Cutrale Quintela. Para manter um toque de ironia sobre a história de como a locomotiva foi preservada e pelo fato do grupo anterior não ter pago a mesma, a ABPF batizou a 7202 de Zenon Barriga e Pesado, o nome completo do personagem Seu Barriga, feito pelo ator Edgar Vivar no seriado Chaves, conhecido por cobrar sempre 14 meses de aluguel atrasado do Sr. Madruga. Desde então, a Zenon, como também passou a ser conhecida, se tornou a locomotiva titular do trem turístico de Guararema, ao lado da locomotiva a vapor Velha Senhora 353 da Central do Brasil, além de realizar diversos trens especiais, como os trens de Natal da ABPF Rumo e, recentemente, o trem do vinho, ligando Valinhos, Vinhedo e Louveira. A preservação da 7202 tem um caráter muito importante, já que ela é a terceira locomotiva da família GE C-37 preservada no mundo, e a única C-37A preservada. Graças a isso, as futuras gerações ainda poderão conhecer a história e poderão ver em operação as GE C-37A Ambulância, Quintela ou Zenon. E essa foi a história das GE Quintelas. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!
Bye.